A Criação de Adão, uma das mais conhecidas obras de Michelangelo, traduz o peso das escolhas que nós, seres humanos, fazemos ao longo de nossa existência. Tocar ou não o dedo de Deus. A decisão de buscá-lo é inteiramente nossa. E a última falange do dedo de Adão, contraída, representa o livre-arbítrio, o peso e a importância das decisões que tomamos. Neste congresso da Mega Brasil, o tema central busca uma reflexão sobre os impactos e as consequências que os caminhos escolhidos pelas corporações trazem para a sociedade. A comunicação e o legado que as corporações deixam para o futuro do planeta e das novas gerações traduz o peso das decisões empresariais na condução de seus negócios. Elas, como organismos vivos, atuantes e influentes no tecido social, carregam sobre os ombros o peso da manutenção de um planeta saudável e a construção de um mundo mais justo em oportunidades e menos desigual em perspectivas. Convidamos você a pensar e refletir conosco caminhos que tragam perenidade, prosperidade e felicidade a toda forma de vida neste planeta. Nossas boas-vindas ao 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Diálogo Social e Comunicação com Comunidade. Esse título deve ter sido feito por mim, porque ele, inclusive, é curtinho. As marcas são globais, mas as crises começam locais. Por que a comunicação com comunidades persiste como desafio à gestão de reputação das marcas? Para conduzir esse painel, a gente convidou o Alan Cativo, que é sócio-diretor da Tempo. A Tempo é a maior agência de comunicação da região norte, multipremiada aqui pelo Top Mega Brasil. Então, eu chamo ao palco o Alan. Por favor, Alan, uma salva de palmas para o Alan. E agora eu passo a bola para ele. É um belo desafio, né? Fechar um congresso de 2 dias intenso, mas a turma é boa, acho que vai ser bacana esse debate também. Obrigado, Edu. Eu fui o ghostwriter do título que o Edu falou. Não foi ele que escreveu, não, fui eu. Gente, eu ia começar subindo ao palco dizendo sextou, mas 2 dos conferencistas que estão aqui, que vão participar desse painel, eles exatamente agora estão aqui
no auditório, mas também estão gerenciando crises em comunidades, através do WhatsApp. Bom, a gente ficou muito encorajado quando foi convidado pela Mega Brasil para conduzir esse painel, porque acho que a história da Temple está muito baseada em comunicação com comunidades. Ainda que a Temple atue, seja uma agência 360, mas acho que uma escola fundamental para nós foi o licenciamento ambiental. Já são 35 casos de licenciamento ambiental que nós realizamos em vários estados brasileiros e aprendemos um bocado em campo. Eu, pessoalmente, muitas vezes fui a campo fazer trabalho porta a porta, ainda hoje participo de parte deles, porque acho fundamental entender o lugar, entender as pessoas, entender a identidade e o território. Então, eu queria, antes de chamar os palestrantes, eu queria contar uma história, um relato, que aconteceu com um conhecido meu. É um conhecido, mas, na verdade, fui eu. Mas é um conhecido meu, não vou citar o nome dele, mas esse meu conhecido estava numa reunião de planejamento para definir a abordagem, posicionamento de uma nova empresa de extração de recursos minerários que iria se instalar no Brasil. E nessa reunião, todo o time Brasil pactuou, concordou com a nossa estratégia e tudo mais, mas ela precisava ser validada pelo principal investidor, um investidor norte-americano. E a nossa proposição foi interrompida. Enfim, esse meu amigo não conseguiu concluir a apresentação dele, porque o investidor queria que o negócio dele, extração minerária, fosse posicionado como uma empresa que contribui para a segurança alimentar no Brasil, uma vez que o minério extraído é insumo para a produção de fertilizantes. E ele queria uma campanha de comunicação icônica, algo que emocionasse as pessoas muito, que tocasse o coração das pessoas para a implantação daquela mina, uma vez que a mina estava sendo contestada na justiça. É uma mina que é vizinha a terras indígenas, e ele queria uma campanha icônica. E ele começou a citar exemplos como os Beatles, como o Jeans Levis, e outras marcas, ou nomes muito conhecidos. E, em dado momento, ele até, exasperado na reunião, ele falou: "Think outside the box, Alan, for God's sake." E eu também pensei assim, pelo amor de Deus. Mas acho que ali eu vivi, aliás, esse meu amigo viveu, um exemplo muito explícito e talvez até caricato de uma mentalidade sobre como planejar a comunicação para públicos, para partes interessadas. Como está presente em muitos tomadores de decisão ou investidores essa ideia essa confusão entre tornar público e fazer publicidade. Acho que essa confusão entre publicizar e fazer propaganda. Comunicação com comunidades, talvez de todos os exemplos citados aqui nesse congresso, comunicação com comunidades é um ramo do nosso mercado, talvez o que mais se afaste da publicidade, ainda que ocasionalmente use de instrumentos informativos para promover participação social e outras iniciativas. Então, eu acho que eu citei esse exemplo que esse meu amigo viveu como um exemplo realmente caricato e muito explícito, mas essa é uma questão, ainda acho que, uma expectativa que ainda é muito velada quando
quando se está formulando estratégias de diálogo social e de comunicação com comunidades. Então, foi com preocupações desse tipo em mente que nós, todos os participantes do painel, se reuniram, e acho que foi um encontro muito bonito, assim, muito instantâneo, de muita identificação, e um encontro que eu acho que extravasa a comunicação com comunidades feita por marcas como é a minha vivência, e ela é só uma vivência entre todas que vão ser expostas aqui, que é uma vivência muito voltada para o setor de mineração. Eu queria convidar ao palco a Lilian Triguelo, que representa a Unilever. Vale a pena bater palmas, porque ela também está de olho no WhatsApp, em razão de uma issue, de uma questão que está se desenvolvendo numa das plantas. E acho que a Lilian vai trazer aqui uma outra abordagem sobre como a gente pensar a comunidade para além da caricatura de um público instalado em determinado território, um público vulnerável, um público que demanda, que sempre só demanda. Eu acho que o que ela traz aqui vai superar muito essa visão. Eu queria convidar também a Renata Mota. Obrigado por ter aceitado o convite, Renata. A Renata representa o Museu da Língua Portuguesa e me chamou muita atenção quando ela falou do museu como também um dispositivo de comunicação com o público. E ela tem um relato para fazer sobre iniciativas do público de entorno ali do Museu da Língua Portuguesa. Também chamar o Israel Oliveira, da Petrobras. Israel, que é da área de responsabilidade social. Obrigado por atender o convite, Israel. Muito obrigado. Israel também está de olho no WhatsApp. Até teve o fim de semana dele cancelado por causa de uma situação que ele vai ter que acompanhar depois desse painel. E, por favor, meu Deus, o Anderson Moço, eu quase esqueci o teu nome, vem para cá. O Anderson Moço é do Einstein, é do Hospital Israelita Albert Einstein. Anderson, obrigado também. Gente, já falei um tanto demais. Eu queria começar, acho que o diálogo aqui, passando a palavra primeiro para a Lilian, que eu acho que tem como eu comentei, uma perspectiva sobre como pensar a comunidade, como olhar a comunidade. Por favor. Boa tarde, gente. Olha que missão, hein? Sexta-feira, último painel, não é brincadeira, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, tá bom? Muito obrigada também ao convite, a Mega Brasil, muito especial estar aqui hoje. Vamos lá, então. Eu, como boa pisciana que sou, rebelde, com causa, algumas, eu trouxe aqui algumas provocações também. E vocês vão ver até alguns temas que foram abordados anteriormente. Meu amigo Bruno, do Quinto Andar, falou bastante, a Tati, da Weber, falou bastante também, sobre essa conexão de disciplinas e que olhar a gente deve ter para comunidades. Eu queria começar, então, perguntando para vocês, o que é uma comunidade? Quem me ajuda? O que é uma comunidade? Pessoas com interesses comuns. Muito bem. Quando eu comecei, gente, lá nos anos 2000, comunidade era isso aqui, ó, né? Aquela coisa bem caricata. Era em torno de uma fábrica, era em torno de uma produção, com várias questões também, tinha esse olhar, né? Porque a gente não tinha... Nem se falava em ESG, já se falava em sustentabilidade também, com um olhar somente ambiental, mas era isso, era essa coisa muito caricata. Se a gente cortar a cena e pular para 2023, né, setembro de 2023, e a gente pensar a comunidade, a gente está falando, sim, de grupos de pessoas com interesses comuns. Se a gente olha esse dado aqui do TikTok, ó, a gente vê o quanto a comunidade deixou de ter apenas uma territorialidade ali em comum.
não é mais sobre regiões especificamente, é também, mas não somente sobre regiões. É sobre interesse, é sobre o que me conecta com o outro indivíduo, o que me torna humano. E a gente vê que essa letrinha, né, o E da conexão da internet, o advento aí da internet, do Explorer lá de trás, a gente vê o quanto isso causou uma grande disrupção no mercado. O que mudou, então, hein, gente, de lá para cá? Quando eu comecei também, minha primeira crise, eu trouxe aqui para vocês, ó. Quando eu comecei a trabalhar com crises, eu trabalhava na Mattel, brinquedos, e a gente teve primeiro um caso de contaminação da tinta por chumbo e depois ímãs em pecinhas pequenas da Polly Pocket, não sei se vocês conhecem, mas se as crianças engolissem 2 peças ou mais ao mesmo tempo, esses ímãs poderiam, eventualmente, a depender da velocidade, da quantidade, do tempo que a criança engolisse simultaneamente essas peças, se atrair dentro do organismo. Vocês podem imaginar o que foi, né? Nenhum caso, felizmente, no Brasil, 3 casos no mundo inteiro, mas o fato é que as crises começam, sim, em determinado ponto do mundo e elas se tornam, sim, globais. Isso lá em 2005, 2006. E hoje, hein? Como será que está isso? Mudou? Pouquinho, né? Então, a sociedade em rede aí, gente, lembra? Internet de escada, o Ezinho lá do Explorer. O que isso trouxe para a nossa vida? Trouxe a sociedade em rede. Trouxe eu com o meu interesse aqui, em comum com o interesse de alguém lá na África do Sul. Eu olhando uma questão, uma causa que me é cara aqui no Brasil, me conectando com alguém na Lituânia. É isso que trouxe. Então, a gente vive numa sociedade super conectada, que mudou, inclusive, a relação do capitalismo. Sim ou não? Mudou. E aqui eu trouxe um caos para vocês, para também mostrar não só essa questão do local, global, impacto, mas também a questão da corresponsabilidade, né? Esse caso aqui é um caso de um cliente da Unilever, na África do Sul, que resolveu, por conta própria, fazer um tabloide. Vocês sabem o tabloide, aquele jornalzinho do mercado? Ele resolveu fazer um tabloide sem consultar ninguém, sem aprovar uso de marca, sem aprovar discurso com ninguém. E o que ele fez ali? Ele sugeriu uma discriminação a uma mulher negra por conta do seu cabelo. Isso é problema de quem? É também o problema da Unilever. Não foi ela que causou, não foi ela que sugeriu, ela não concorda com isso em absoluto, ela repudia, inclusive. Mas é um problema isolado, que foi gerado por algum elo dessa cadeia, lá na África do Sul, que trouxe uma crise para o Brasil. Imediatamente a gente foi questionado. Então, só para falar sobre comunidades e territorialidades, o quanto que isso se transformou, né, gente? A gente vive um mundo de ativistas também, isso é super importante a gente falar. E, nesse sentido, já vou dar alguns spoilers aqui, eu trouxe alguns dados da Edelman. Rapidinho, passo. Ih, não, senão eu vou dar muito spoiler. 1 minuto. Voltando aqui. Eu trouxe alguns dados da Edelman, que também foram compartilhados pelo Bruno do Quinto Andar, que falam sobre polarização, sobre o quanto a gente tem muita crítica, né, ao governo, muita crítica à imprensa, questionamento sobre a credibilidade desses públicos e o quanto a pressão foi diretamente direcionada para as empresas. As empresas agora são colocadas nesse lugar de resolvedora de grandes questões sociais, ambientais. Que bom, por um lado, claro, porque a gente tem massa crítica para mover muitas agendas, mas tem questões que são sistêmicas e que dependem de vários agentes também. Então, tem uma complexidade aí. E, com tudo isso que a gente está vivendo, de polarização, fake news, discurso de ódio, cultura de cancelamento, a gente vê um comportamento ativista, nas redes sociais especialmente, aí a gente vê esse dado aqui da Edelman também, que fala que o Brasil é o maior país em ativismo digital, tá? Não necessariamente embasado, não necessariamente com abertura ao diálogo. E aí a gente traz essa costura com um ponto de diálogo social. A gente não tem espaço mais para o diálogo, gente. Como é que a gente constrói, como é que a gente move e resolve problemas dessas magnitudes todas, né, que a gente está falando de combater racismo estrutural, combater mudanças climáticas, sem a gente conseguir conversar? Como é que faz?
É um ponto bem sensível, né? Aí eu trouxe uma brincadeira aqui, brincadeira mais ou menos, né, que gerou bastante nervoso na época. Mas eu trouxe aqui uma comunidade que a gente lida constantemente, que é a comunidade vegana. Esse exemplo é o exemplo de uma ativista, uma influenciadora, que tinha poucos seguidores, inclusive, mas ela criticou a Unilever com base em mitos, na época, isso foi em 2019, e ela gerou um grande impacto na comunidade vegana, porque a Unilever estava lançando um produto vegano. E, pelo fato de uma grande multinacional lançar um produto vegano, essa influenciadora levantou questões que nem condiziam à história da Unilever. Sabe quando eles misturam fatos e dados? Misturaram. E aí a própria comunidade vegana vem em defesa da Unilever, nesse caso. O que eles disseram? Se uma grande multinacional começar a fazer produtos veganos, significa que a gente vai ter menos animais sendo utilizados na produção. Então, em vez disso ser uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Essa é outra questão que acontece também no diálogo com as comunidades. Elas mesmas se autorregulam muitas vezes, elas trazem soluções, trazem diferentes olhares. Mas isso foi em 2019. Hoje em dia está mais difícil de a gente conseguir costurar essas conversas, né? Então, aqui, ó, 2019, quando eu cheguei na Unilever, no comecinho, a gente tinha 6 issues mais nervosos assim por ano. Quantos vocês acham que eu tenho hoje? 2022, ó, 47. Só para mostrar para você, nossa, Lina, o que a Unilever andou aprontando? Nossa, muito mais problemas. São mais problemas ou é mais visibilidade a coisas que acontecem, ou a distorções, ou a influenciadores relâmpago? O que vocês acham? Mais visibilidade, exatamente. Mais visibilidade, mais inversão de papéis, quem é o poder, quem está com o poder nas mãos. Todos nós, sim ou não, estamos com o poder nas mãos. Todos nós somos veículos de comunicação. Então, é sobre isso. Também já dei um spoiler aqui, que todo esse contexto e esses números foram transformados por essa realidade aqui, né? Fake news, polarização e superficialidades. Quantas mensagens vocês já receberam? Acho que não acontece aqui, né? Só lá na França. A gente recebe informação no nosso WhatsApp sem nenhuma verificação, a pessoa nem sabe do que está falando, e chega só na França, né? Aqui não acontece, não. Cultura do cancelamento. Trouxe os dados da Edelman aqui, muito parecidos com os dados que o Bruno trouxe. Esse dado aqui é interessante, do Trust Barometer, que mostra para a gente onde está o Brasil nessa fila do pão. Mostra aqui o Brasil, gente, indo uma tendência de polarização extrema. Então, o cenário não está fácil para ninguém. Falamos da polarização e desse círculo, né, que se criou, polarização que fomenta essa não credibilidade na mídia, a desinformação, que fomenta também uma descrença nas instituições, descrença no governo. Deixa eu correr ao tempo. E esse ciclo que a gente precisa, sim, restaurar a confiança. E, para restaurar a confiança, a gente precisa, sim, contar com as empresas. Tem um dado super positivo, que também foi falado aqui hoje, que é a confiança que os empregadores têm. Então, como diria Peter Parker, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, não é? Então, se o empregador tem muita credibilidade, ele tem que ser transparente. Ele tem que fazer a coisa certa e o walk the talk, que também foi muito falado aqui hoje. A gente tem muitas oportunidades nesse mundo superconectado e muitos desafios também nesse universo de Big Brother organizacional, porque é isso que a gente vive hoje. A gente precisa falar sobre o que a gente faz, fazer primeiro e falar depois. Nesse contexto, a gente tem um novo olhar sobre públicos, né? Quando a gente li e lê, continua lendo essa referência do Fábio França, maravilhoso, que fala sobre públicos, públicos diretos, públicos indiretos, a gente vê que isso se sobrepõe hoje com essa lógica de internet, com essa lógica de comunidades. Eu não tenho um público que seja só autoridade, um público que seja só consumidor. A gente tem mistura e mescla desses públicos. Eles são muitas coisas ao mesmo tempo. Deu desespero aí? Deu? Calma, vai melhorar. O que a gente precisa, gente? Primeiro passo, a gente faz parte desse contexto todo. Essa cultura do cancelamento, essa falta de diálogo social, essa dificuldade de dialogar, não está lá na França, está aqui. Somos nós.
que a gente tem que fazer, então? Sair do automático. Primeira coisa. E ouvir mais. A gente esquece de ouvir as pessoas. Muitas vezes, a gente, no alto dos nossos prédios espelhados, com ar-condicionado, pensa soluções mirabolantes para uma comunidade que está a quilômetros de distância de nós. Sim ou não? Só lá na França que acontece isso, com vocês não? Nunca fizeram um plano de comunicação assim, pensando, nossa, sei tudo que eles precisam. A pessoa nem entende o que a gente escreveu. Também não acontece, né? Então, é isso, gente. Brincando um pouco, a gente precisa atravessar essas fronteiras, entender, de fato, o que faz diferença para as comunidades com as quais a gente conversa, com as quais a gente precisa conversar, especialmente num Brasil tão desigual, de tantos contrastes sociais e econômicos. Certo? A gente precisa lembrar que nem todo comentário negativo é crise, nem toda crítica é ruim, nem todo hater merece atenção. Isso vale para os marqueteiros, né? A gente tem muito contato no dia a dia com o time de marketing e, geralmente, também acontece lá na França. Eles ficam muito bravos com os haters de plantão. A gente tenta se posicionar, a gente se coloca. Se os comentários negativos continuam sem qualquer produtividade, a coisa se resolve sozinha. Nem todo ativista está mal intencionado. Então, se vem uma crítica, se vem uma colocação mais dura, pensemos sobre. Vamos sair do automático e abrir a escuta. Tudo isso significa que sempre a gente tem oportunidade para melhorar se a gente se abrir para essa escuta, que parece tão óbvio, né, gente? É muito óbvio o que eu estou falando aqui, mas a gente se esqueceu. Sempre a gente tem novo ângulo para olhar, sempre, sempre, sempre. E a gente está perdendo nossa capacidade de dialogar por uma coisa tão óbvia, que é só fechar a boquinha e ouvir mais. É isso, gente. Muito, muito obrigada. Muito obrigado, Lilian. Me identifiquei muito com o teu conteúdo, com a tua abordagem, e acho que anotei 2 pontos aqui, e até coloquei eles como contraditórios, e eles se alimentam de uma maneira ruim. Quando tu mostraste lá a quantidade de issues de 6 para 47, quer dizer, vários temas antes invisíveis agora têm visibilidade, e, ao mesmo tempo, o ânimo para o diálogo está reduzido, né? Opinião virou martelo nas redes. Exatamente isso. Então, essa combinação de muitos temas, microtemas pulverizados, engajando pequenos grupos, de modo ou temporário, ou talvez até prolongado, às vezes sementes de uma crise, inclusive, mais severa, ou de uma verdade que vai se cristalizar naquela comunidade e vai se tornar uma certeza, né? Mas eu anotei também outra coisa aqui, tu colocaste que há desafios e oportunidades. E eu anotei que, olha, acho que desafio é eufemismo, é perrengue mesmo. Eu já falei tanta coisa, né? Só avisei um pouquinho. Gente, tem uma pergunta aqui que eu havia selecionado, porque acho que uma promessa que a gente se fez quando pensou nesse painel foi não só apresentar exemplos, mas trazer muita reflexão, e que essas reflexões sejam insumo para insights no momento de se planejar a comunicação com comunidades. Com tudo que foi apresentado pela Lilian, e a obra pergunta para todos os participantes aqui do painel, como pensar a reputação de marca? Como pensar a reputação de marca diante dessa diversidade de públicos, cada público representando uma estrela numa grande galáxia, ou então várias galáxias num universo que é o território? Porque acho que a gente tem uma ideia sobre reputação como algo linear, algo estanque, algo homogêneo, e acho que essa é uma falsa verdade, né? Acho que a reputação ela é algo muito fluido, fluido e volátil, flutuante, e ela, dependendo da perspectiva ou dependendo do público, ela vai variar muito. Bom, acho que essa é uma preocupação muito grande que a gente tem quando pensa em reputação de marca. Queria convidar agora o Israel Oliveira, da Petrobras,
Por favor, Israel. Boa tarde, obrigado. Bem, queria começar fazendo só uma breve audiodescrição, porque a gente tem adotado isso como prática e, como a gente diz, né, a gente tem que praticar para que isso vire uma prática. Então, me chamo Israel, sou um homem branco, uso óculos, sou desprovido de cabelo, portanto, careca. Estou com um paletó azul marinho, uma camisa preta e calça jeans. Tenho 41 anos, sou um cara periférico do Rio de Janeiro, da zona norte do Rio de Janeiro, e estou aqui hoje para falar um pouquinho da área de responsabilidade social da Petrobras, do qual eu agradeço desde já o convite, né, para estar aqui presente participando. Então, para falar um pouquinho, né, sobre a área de responsabilidade social da Petrobras, vou começar falando um pouco de propósito, né? A gente acredita que não existe geração de valor sem cuidar das pessoas e sem tratar os impactos, né, que, eventualmente, o teu segmento, a tua indústria pode representar. E a gente gosta de trabalhar no propósito vinculado à garantia da nossa licença social para operar. Mas, Israel, o que é licença social para operar? Né? Esse é um conceito cunhado há alguns poucos anos que tem como entendimento, basicamente, você ser reconhecido, né, por aquelas pessoas que são diretamente impactadas por você, na perspectiva da tua legitimidade no território, ou seja, elas reconhecem que você é uma pessoa que traz impactos positivos e que mitiga os impactos negativos. Portanto, esse propósito ele é um tanto quanto intangível do ponto de vista de onde queremos chegar, porque é um desafio grande, né? E isso tem que se refletir no planejamento estratégico da companhia, né? A gente fala tanto the walk, the talk, isso tem que estar nos números, isso tem que estar nas metas, né? Isso não pode estar só na política, na diretriz, na missão, na visão, isso tem que estar atrelado a indicadores, né? Às entregas que o teu segmento se propõe a entregar. E aí, olhando para esses públicos, para esses stakeholders, né, dos quais a Petrobras tem aí mapeado, as comunidades são uma delas. Mas eu gosto da abordagem que a Lulia trouxe, né, na fala anterior, porque, quando a gente fala de comunidade, aqui a gente realmente está falando da comunidade física que está no entorno. Mas, quando a gente olha para o range de stakeholders, veja, investidores é um deles. E, quando a gente fala da indústria de óleo e gás, uma ocorrência numa planta da Petrobras pode gerar um comprometimento do valor de mercado na Bolsa de Valores, pode gerar um questionamento de um investidor no exterior, né? E a gente é muito questionado pelos investidores sobre as práticas, as diretrizes e as ações da Petrobras, né? Então, trazendo um pouco esse conceito de comunidade na perspectiva ampliada, né, eu acho que cabe a gente reforçar aí esses outros atores, né? Eu gosto, inclusive, quando eu olho para essa imagem também, de lembrar que há sempre uma disputa teórica, né, entre a teoria dos stakeholders e a teoria dos shareholders. E eu gosto de trabalhar sobre uma outra leitura, que é a teoria evolutiva. A teoria dos shareholders fazia sentido até um momento histórico, e a teoria dos stakeholders passa a fazer um sentido sobre uma outra perspectiva histórica. Quando a gente olha para as companhias e o que elas se tornaram, né, tem empresas hoje que têm um valor de mercado maior que um PIB de um país. Então, a sua responsabilidade passa a ser outra. E as indústrias, em especial, têm uma responsabilidade ainda maior, né, considerando o impacto potencial que esse segmento representa. E aí, falando, né, walk the talk, compromissos, no nosso PE 2327, a gente tem aí algumas metas associadas com deadline, com prazo, né, para realização. Eu vou focar na dimensão social, que é esse mais aqui abaixo, né? Então, no desenvolvimento sustentável e autonomia das comunidades, a gente tem a questão do desenvolvimento de iniciativas sociais ou ambientais de impacto. É uma meta qualitativa, mas mais à frente eu trago números, tá? Porque, como engenheiro civil, eu gosto de falar de números. Embora minha especialização seja em responsabilidade social, acho que eu sou um dos poucos não comunicólogos aqui, motivo de tensão quando recebi o convite, porque, né, não tenho expertise para falar de comunicação. Mas, no que tange responsabilidade social e relacionamento com comunidade, acho que aí eu posso agregar de alguma forma. Mensurar e divulgar o retorno social de projetos socioambientais, também vou trazer números numa lâmina mais à frente. Manter diagnóstico socioeconômico das comunidades atualizado em 100% das operações. Essa é uma meta da companhia
que a gente já vem cumprindo. A gente faz diagnósticos a cada 3 anos, né? A gente está nesse momento, acabamos de assinar o contrato para a realização do diagnóstico, porque a gente constrói o processo do relacionamento comunitário, primeiro entendendo os indicadores socioeconômicos, as vulnerabilidades, as potencialidades, para que, a partir dali, a gente pense um plano de ação para aquele território, né? Então, os diagnósticos têm como input, como insumo, né, como objetivo, trazer essas informações. Projetos de primeira infância em áreas de abrangência em 100% das operações até 2025. O que quer dizer isso, né? A Petrobras, como uma empresa pública, ela objetiva suas ações em fortalecimento das políticas públicas. Então, a primeira infância é um investimento que a gente sabe que ele é de médio e longo prazo. Quando eu invisto na primeira infância, eu invisto no futuro do país. Então, a gente tem como meta ter, minimamente, em 100% dos projetos, nas operações, alguma iniciativa voltada para a primeira infância. Além, claro, dos projetos de referência, que são projetos que ocorrem em municípios menores, onde a gente consegue fazer um monitoramento de indicadores e resultados, considerando o objetivo desse projeto, que é o que a gente chama de territórios da primeira infância, que é um conjunto de ações que fortalece o poder público, as instituições responsáveis ali pela garantia do direito da criança e do adolescente. Iniciativa para geração de trabalho e renda. A gente vai lançar ainda esse ano um grande projeto, que é a Autonomia e Renda, que eu vou falar um pouco mais à frente, voltado para a capacitação para a indústria, mas não somente para a indústria, mas olhando aí para a questão da tecnologia, da inovação. Promoção e diligenciamento em direitos humanos. Então, 100% dos empregados da Petrobras estarão capacitados até o final desse ano em direitos humanos. Então, a gente botou um EAD para trabalhar a temática, né? Quando a gente fala de indústria, olhar para a questão de direitos humanos ganha uma responsabilidade diferenciada, né? A Petrobras é signatária dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, do Pacto Global, portanto, tem o seu compromisso aí atribuído. Além do 100% das operações com due diligence. Due diligence é um conceito que é difícil de traduzir, a gente fala devida diligência, mas não é capaz de traduzir. A due diligence é como se fosse uma auditoria, né? Você garantir, ter a dupla verificação em que você afere se os seus processos são capazes de garantir a proteção, o respeito e a não violação dos direitos humanos. Portanto, é um processo extremamente complexo, do qual a Petrobras está desenvolvendo aí aprendizado, através de uma consultoria e de todo um trabalho bebendo na fonte dos principais players globais e da própria IPIECA, né, que é o órgão para as questões socioambientais da indústria de óleo e gás, além, claro, das questões de igualdade e diversidade. Então, nós atuamos, né, trabalhando no diagnóstico, como eu falei. A gente também tem uma pesquisa sísmico que é muito voltada para o entendimento da reputação e imagem da Petrobras nos territórios. Essa pesquisa ocorre em cada uma das instalações da Petrobras, e isso vai retroalimentar o nosso trabalho, né? Ou seja, o que a gente precisa melhorar, quais são as oportunidades de melhoria associadas às nossas atividades. E, a partir disso, a gente prioriza ali os recursos e estabelece um plano para cada uma dessas instalações. Esse plano se desenvolve através do Programa Petrobras Socioambiental e de iniciativas pontuais e de relacionamento ali no dia a dia, que é a reunião com a comunidade, que são as ações de voluntariado, que são as ações inclusivas, o próprio Fundo de Investimento Social, que a Petrobras faz parte do Match Fund com o BNDES, onde a Petrobras entrou com 200 milhões para o programa Floresta Viva, vinculado à neutralização de carbono, e isso tudo vai se refletir numa mensuração e publicação, que são os relatórios, né, os relatos, os indicadores de sustentabilidade. Estou falando aqui do ISB3, do Dow Jones, do Corporate Human Rights e do conjunto de indicadores que uma indústria do porte da Petrobras responde. E, quando a gente olha da geração de valor para a companhia, a Petrobras tem por prática avaliar a área de comunicação, o valor médio da notícia. E aí, quando a gente olha para as notícias de responsabilidade social, ela é a principal geradora de pautas positivas para a companhia, o que tem o maior valor, né? 4,78, seguido de tecnologia e inovação, recursos humanos, meio ambiente, gás e energia, e a IP, veja, em sexto. Embora a gente tenha orgulho, né, de reforçar o expertise da companhia em explorar petróleo em águas ultraprofundas, porém, a Petrobras faz um reposicionamento da marca e se coloca novamente como uma empresa de energia, com uma jornada de transformação energética, onde, ao final, eu vou passar a campanha dos 70 anos, que fala disso um pouquinho mais.
Quando a gente olha para o programa Petrobras Socioambiental, esse programa, né, então, com esse nome, existe há 10 anos, porém, o investimento social privado da Petrobras tem muito mais anos, só que a gente criou o programa porque a gente queria unir a dimensão social e ambiental, porque a gente acredita que elas são interseccionais. E, dentro do programa Petrobras Socioambiental, a gente tem 4 linhas. 2 sociais, que é uma de desenvolvimento econômico sustentável, a outra de educação, e 2 linhas do ambiental, que é o de florestas e oceano. Ambos os projetos têm como foco a melhoria da qualidade de vida das comunidades, né, a geração de renda, ou seja, prover ali o desenvolvimento econômico sustentável, a preservação de comunidades tradicionais e a conservação da sociobiodiversidade. Portanto, o objetivo do programa é contribuir para a sustentabilidade do nosso negócio, apoiando iniciativas socioambientais que gerem ali valor para a Petrobras. E isso a gente aferiu através da contratação de uma metodologia, que é a SROI, que é uma metodologia de avaliação de retorno do investimento econômico, ou seja, para cada R$1 investido, R$5,30 são gerados em benefícios sociais. É uma metodologia extremamente complexa, que trabalha muito parecido com aquelas metodologias de grupos de pesquisa associados a medicamentos, né? Então, você tem... Eu esqueci agora o nome do grupo, quando é o grupo de controle. Né? Então, e a gente fez num percentual da carteira. Salvo engano, 20%. E a nossa meta é pelo menos 50% da carteira até 2025. E aí, mostrando um pouco os projetos, essa já é minha última lâmina, com 45 segundos. Tenho 92 projetos socioambientais hoje na carteira. Esses projetos estão aí espalhados por 507 municípios, né, o que é um grande desafio, 24 estados, um total de 309 milhões, dos quais 15 são de desenvolvimento econômico sustentável, 40 na linha de educação, 20 na linha floresta e de 17 na linha oceano. Né? A maior seleção pública da história do programa Petrobras Socioambiental. A gente está falando de 432 milhões em andamento. A gente acabou de ter o último edital, que o resultado foi divulgado semana passada, para a região Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e teremos um outro edital agora, ainda nesse segundo semestre, 384 milhões até 2027 para o Programa de Soluções Baseadas na Natureza, desses 200 milhões só para o Floresta Viva, né? Só que não é só, é bastante coisa, e o Programa de Autonomia e Renda, que é um projeto voltado aí para o fortalecimento da indústria e da capacitação de pessoas para esse segmento. Bem, eu estou com o tempo estourado, eu vou pedir, se possível, que vocês coloquem a campanha dos 70 anos da Petrobras e fico aqui à disposição para eventuais perguntas. Obrigado. Obrigado, Israel. Se puder colocar só o vídeo da campanha dos 70 anos, eu tinha combinado com a Bruna. Ele vai colocar. Obrigado. Liderar a transformação, ter coragem para desbravar novos caminhos, ser pioneiro. Essa é a energia da Petrobras há 70 anos. Uma energia que está em quem faz parte dessa história. E é com essa energia que vamos liderar uma nova jornada, a da transição energética. Porque a gente sabe a importância de pensar no hoje. Mas também sabe que é importante pensar no amanhã. Porque quando a gente coloca a nossa energia em pesquisa e inovação, novas tecnologias viram novas fontes de energia. Quando a gente coloca energia nas pessoas, diversidade vira respeito, vira inclusão. E quando a gente coloca energia em dar o nosso melhor, o melhor acontece. No presente e no futuro, com uma transição energética justa. Liderar uma transformação desse tamanho começa com uma energia. A sua, a nossa. Petrobras, 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. Luzes, obrigado, Israel. Tu citaste a licença social para operar, e eu, tempos atrás, fui em busca da origem do termo. Assim, não foi conclusiva a pesquisa, mas acho que a fonte mais confiável que eu encontrei é que esse termo foi cunhado durante uma crise. Durante o rompimento de uma barragem... Na indústria de mineração também. Na indústria de mineração, uma barragem de rejeitos de mineração de cobre, e a mineradora era canadense na época, no final dos anos 90, e pela primeira vez um executivo, numa coletiva de imprensa, cunhou o termo licença social para operar.
E, vendo todos os números, Israel, eles me relembram uma questão a qual muitas marcas se deparam e têm que tomar uma decisão sobre. É assim, empresas do porte da Petrobras, ou outras empresas até de porte menor, mas que se instalam em determinados territórios, elas chegam com uma potência para investir recursos financeiros, chegam com uma potência humana, com um quadro de profissionais capazes de transformar aquele território, mas ela não tem a credencial do ente público, ela é um ente privado, as empresas são para poder atuar no território. Então, acho que esse delimitar o papel social e, inclusive, delimitá-lo, se circunscrevê-lo, qual é o papel social da empresa, acho que é uma decisão fundamental para se pensar estratégias de diálogo social no território, porque a gente sabe que o balcão de demandas, as pressões por recursos e toda uma pulverização de necessidades, algumas legítimas, outras mais necessidades de determinados grupos que não representam a coletividade daquele lugar, acho que esse tipo de armadilha que o investimento social precisa se prevenir. Né? Eu queria passar a palavra agora para o Anderson Moço, do Einstein, e queria que vocês ouvissem muito ele, porque eu me surpreendi com os números e com uma outra perspectiva sobre essa marca. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Anderson, eu sou gerente do Einstein. Eu vim contar um pouco para vocês do que a gente tem feito no Einstein. Mas, para começar, né, por que o Einstein vai estar aqui falando de uma comunicação com comunidade e relacionado à crise ainda? Né? O Einstein é uma marca super querida, uma das marcas mais conhecidas do Brasil nos sistemas de saúde, né, relacionada à saúde. Então, eu fiquei tentando encontrar qual seria o caminho para trazer aqui para vocês. Né? Eu acho que a gente tem de mais interessante é contar um pouco dos nossos projetos para chegar em diferentes comunidades, como a Lília mesmo colocou aqui. Eu vou falar um pouco mais específico de um, mas vou apresentar outras iniciativas aqui também, porque eu acho que é interessante para vocês. Mas, para começar, eu vou começar falando um pouco de que organização é essa. Né? Acho que todo mundo pensa no Einstein e fala, é uma referência em saúde, é um bom hospital. O Einstein é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1955, então a gente já tem bastante tempo, pela comunidade judaica, como forma de agradecer a tudo que o Brasil fez no pós-guerra, né, de ter recebido tanto a comunidade aqui. E a gente trabalha em 4 grandes vertentes. Então, a gente tem assistência à saúde, que basicamente são os hospitais, as clínicas, aquilo que vocês veem aí pela cidade e na mídia também. A gente tem um trabalho forte de pesquisa e inovação. O Einstein é um dos maiores centros de pesquisa privados do Brasil. Durante a pandemia, a gente foi fundamental numa série de estudos, vocês devem ter visto falar bastante, porque a gente investe bastante em pesquisa também. E inovação, segundo o ranking do Valor Econômico, é a 3ª organização mais inovadora do Brasil. Ensino e educação, a gente tem desde o ensino técnico, aliado ao médio, até pós-graduação, doutorado, passando por faculdade de medicina, enfermagem, sempre voltado à área da saúde e áreas correlatas, né? Então, administração em saúde, companhia. E responsabilidade social, que é o centro mesmo de tudo que a gente faz. Vocês vão perceber que muito do que a gente faz tem um impacto social, mas a gente também tem uma área muito forte de responsabilidade social, investimentos muito claros. Quando a gente fala que a gente é referência, não é a gente só falando, né? O Einstein é o 34º melhor hospital do mundo, segundo a Newsweek, é o melhor da América Latina, o único entre os 50 primeiros da América Latina. Quando a gente vai para as especialidades, a gente também está sempre entre os 50 melhores, por exemplo, em oncologia, cirurgia, vários termos. E o Einstein foi o primeiro hospital a ter essa certificação internacional, que é da Joint Commission International, que é quem garante os processos e procedimentos. Então, é a principal organização dos Estados Unidos, o Einstein chamou,
fez aqui no Brasil a certificação e hoje em dia eles certificam hospitais no Brasil inteiro, na realidade no mundo inteiro, mas o Brasil foi o primeiro, o Einstein foi o primeiro fora dos Estados Unidos. Só que a gente é muito maior do que vocês pensam o nosso impacto e onde a gente chega, né? Hoje, que pouca gente consegue perceber, é que a nossa atividade na assistência pública é maior do que a atividade na assistência privada. A gente tem 30 unidades no sistema público, sendo 3 hospitais e só 2 hospitais no privado. E a nossa abrangência com isso ela é muito maior e a gente acaba tendo que falar com várias comunidades diferentes. Então, é muito mais amplo do que parece. A gente tem espaços e escritórios e atendimento em vários lugares do país, centros de pesquisa, por exemplo, em Manaus, que a gente está abrindo agora. A gente tem uma presença muito variada e um atendimento muito forte na rede pública também, o que gera para a comunicação uma série de diferentes desafios. Porque quando a gente está tentando chegar às pessoas, é meio que uma missão, é meio que uma necessidade a gente levar informação de qualidade. Como é que eu ajudo? Vocês devem saber, né, gente, que os condicionantes sociais eles têm um impacto gigantesco sobre a saúde das pessoas. E isso tem muito a ver com acesso à informação, com a oportunidade de entender conceitos que são super relevantes para a saúde. Então, a gente tenta, via comunicação, falar muito sobre, educar muito, eu diria, em saúde mesmo, né? E a gente vai muito mais longe também do que parece. O Einstein tem teleatendimento na rede pública, na região norte, são 230 pontos de teleatendimento. Esse aqui é um paciente real, numa cidadezinha muito pequena, no interior do Amazonas. Ele teria que pegar um barco e ir até Manaus para se tratar com um especialista. Ele vai no posto de saúde local, com equipamentos muito simples, ele consegue ser atendido pelo mesmo médico que atende uma pessoa que tem um plano de saúde aqui em São Paulo, porque as equipes de teleatendimento são as mesmas, no sistema público e no sistema privado, o que garante uma qualidade estupenda para quem está lá no norte, né, que vocês devem saber também que não tem médico. Quem quer ir morar na floresta depois de ter feito uma especialização, enfim, isso é raríssimo. Então, tem uma dificuldade mesmo e a tecnologia ajuda a gente a enfrentar isso. Mas, mesmo contando tudo isso para vocês, sempre que a gente fala do Einstein, a gente pensa no quê? Pensa no Morumbi. Pensa no Hospital do Morumbi, nessa coisa toda da qualidade, nessa visão de ser o lugar das pessoas poderosas, né? A gente, Pelé estava lá, isso sempre remete. Mas o Einstein é muito maior e faz muito mais do que isso. Para localizar um pouco mais e conversar, eu queria falar sobre um primeiro projeto nosso, que é feito em Paraisópolis. Quem é aqui de São Paulo deve saber que a comunidade de Paraisópolis fica no Morumbi e ela fica exatamente a 3 quilômetros do nosso hospital. É muito perto, gente, é muito perto. Eles são os nossos vizinhos. Antes mesmo de ter o Hospital Einstein, a gente já tinha um serviço de atendimento, de 1955 mesmo, lá em Paraisópolis. Então, quando começou todo o processo da comunidade judaica, já se olhou para Paraisópolis, então a gente tem uma presença lá muito forte e histórica há muitos, muitos anos. E é uma comunidade para a gente que é fundamental. É fundamental até no sentido moral. A gente precisa estar lá e fazer coisas pela comunidade, coisas de impacto mesmo, né? O Einstein tem um programa na comunidade, chama Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis, o PECP, que é um complexo. Dentro desse complexo são fornecidos cursos de formação profissional, enfim, é muito variado o que tem lá. Então, a gente tem desde a aula de música até a aula de manicure para as mulheres que querem ter uma nova profissão. São mais de 5.000 pessoas atendidas por ano, então tem um impacto bem grande local. Há 23 anos ele está dentro desse complexo, como a gente chama, e agora, esse ano, a gente vai, inclusive, inaugurar este prédio que vocês estão vendo aqui como uma maquete, que vai ser uma escola de ensino médio aliado ao técnico do sistema Einstein, e vai ser totalmente gratuita, mantida via doações da cidade, doações, né, que a gente direciona direto para lá. Então, a gente tem uma relação muito forte com Paraisópolis há muitos anos.
E a gente, então, pensou, o que a gente faz em comunicação para, de fato, ajudar? O Einstein poderia chegar lá e lançar um veículo de imprensa específico para o local. A gente poderia fazer quase qualquer coisa, pensando de maneira prática, né? Eu poderia colocar e abrir um site local. Eu poderia fazer várias coisas diferentes como organização. E a gente entendeu que, a partir da pandemia, de toda essa questão da fake news, a gente precisava fazer de um jeito diferente. A gente precisava envolver muito mais essa comunidade e entender o que é um problema aqui local, o que de fato faz sentido e ecoa para as pessoas que estão ali. Então, a gente lançou o programa Repórter Paraisópolis no ano passado, em 2022. Ele é um programa de formação para jovens. A partir dos 14 anos, os jovens podem se inscrever para participar do nosso programa. Em geral, são de 12 a 16 semanas. Eles têm aulas 2 vezes por semana. E o que eles aprendem lá? Eles aprendem a importância da ciência. Eles aprendem o que é uma pauta, o que é um interesse, como que eu faço uma entrevista, como é que eu falo em público. Eles aprendem coisas relacionadas ao processo da comunicação e ao fazer ciência. A gente construiu isso dentro do nosso complexo, né? Essa redação, então esse é um espaço só para eles mesmos, com computadores e tal, e eles são desafiados, durante esse percurso formativo, a produzir reportagens. Então, eles aprendem a fazer uma reportagem. E quem é que fala a matéria que eles vão fazer? Eles mesmos. O que é a realidade local? O que eu acho que eu preciso contar para a minha comunidade? A gente tem uma equipe que ajuda esses jovens a fazer, por motivos óbvios, né? Então, tem um acompanhamento de editores. Gente, eles têm contato. A Cláudia Colucci, por exemplo, vai lá conversar com eles. É muito legal, porque abre muito a cabeça de todo mundo e mostra que pode fazer um monte de coisa. E essas matérias, esses conteúdos, elas viram uma revista. Eu até trouxe, deixei aqui no canto, se vocês quiserem conhecer. A revista chama Mais Saúde na Quebrada, porque foi o que a primeira turma decidiu de nome, entendendo que era o nome mais adequado ali para a região. A gente tem um Instagram, que eu coloquei também o QR Code aqui, se vocês quiserem acompanhar, e um site onde essas reportagens todas estão. O material é muito, muito bem feito, tem sempre a fotinho de quem escreveu, a gente sempre traz a turma toda ali para ver, e a gente imprime, são 10 mil exemplares por edição, isso dá, eu diria que se compara às grandes revistas hoje do Brasil em tiragem, porque as tiragens são pequenas, e circula gratuitamente por toda a comunidade. Essa edição que eu trouxe é a segunda, que vocês estão vendo aqui é a primeira, porque é uma edição por turma, mais as redes sociais e o site. Eu vou passar um vídeo só para vocês entenderem um pouco mais do programa, que é bem interessante. Eita. Você tem um vídeo para exibir? Estava no slide mesmo. Acho que está aí. O Hospital Israelita Albert Einstein acredita que uma boa comunicação em saúde pode salvar vidas. Por isso, criamos o Repórter Paraisópolis, um projeto de jornalismo em saúde que integra profissionais de comunicação do Einstein, jornalistas e jovens que moram em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, uma das maiores comunidades do Brasil, com mais de 100 mil habitantes. A cada turma, esses jovens participam de encontros semanais com aulas de noções de jornalismo e aprendem a buscar e apurar assuntos relevantes, que irão virar matéria em uma revista física e virtual criada por eles, chamada Mais Saúde na Quebrada. A publicação tem uma tiragem de 6 mil exemplares e é distribuída gratuitamente por toda Paraisópolis. Uma publicação que dá voz à comunidade, que se vê representada na revista por pautas que trazem informações relevantes para essa população e eleva a autoestima desses cidadãos que vivem numa região com menos oportunidades. Repórter Paraisópolis já tem 3 edições e deve se estender para outras comunidades de todo o Brasil. É um projeto que deu tão certo, gente, que a gente quer levar para várias outras regiões, não só onde a gente opera de verdade, mas porque a gente entende que tem uma força muito grande e é muito bacana, né? Então, meu tempo já acabou, só queria contar um pouco, como eu falei para vocês, a gente, na comunicação institucional do Einstein, a gente tenta levar, a gente tem duas grandes vertentes, né? Fazer a promoção do debate, que é discutir um pouco a saúde. A gente não precisa ficar falando da gente, não é isso. A gente precisa ajudar o sistema a evoluir, a partir de conversa, a partir do nosso trabalho, e uma prestação de serviço que está muito calcada em levar informação sobre saúde.
Todos os nossos conteúdos, inclusive desta revista, aí, são aprovados por médicos. Isso é super um diferencial, porque garante que o que está sendo escrito ali está condizente com as melhores práticas em comunicação, né? E, para finalizar, então, o que é isso, né? O que é, do nosso lado, o que a gente entende como a comunicação com a comunidade? Acho que o primeiro ponto é ouvir o que o outro precisa. A Lilian trouxe isso também. Se a gente não escuta, a gente vai ficar... Qualquer um aqui, né, gente? Quem só fala de quem é em si mesmado é muito mais chato do que gente que consegue desenvolver. Então, a gente precisa ouvir, precisa se relacionar. E a gente precisa falar diretamente com as pessoas, no formato e na linguagem que interessa a elas. Não adianta a gente ter só um Instagram se a população não vai olhar o meu Instagram. Como é que eu vou chegando nas pessoas, inclusive formando a roda virtuosa ali para que essa informação chegue? E a gente precisa construir laços, é sobre laços, né, gente? Relacionamento é laço, comunicação é laço, né? A gente fala tanto de engajar e esquece que engajar é estabelecer relação, né? Estabelecer um laço. Então, falando de outra maneira, né, é fazer projeto de impacto e de nicho. A gente entende que isso é super importante quando a gente quer falar com a comunidade. Eu trouxe outros exemplos que eu vou passar em menos de um minuto, só para vocês entenderem quando a gente fala de comunicação de nicho, né? Vocês já devem ter ouvido falar, a gente tem a Agência Einstein de jornalismo. A Agência Einstein é um veículo de informação que disponibiliza reportagens gratuitas feitas por grandes jornalistas todos os dias para veículos de imprensa do Brasil inteiro. Estamos em todos os estados e, basicamente, somos usados por todos os grandes veículos do Brasil e todos os grandes sites regionais, no mínimo, e tentamos crescer cada vez mais. Vale muito a pena conhecer. É um jeito de falar com uma comunidade também, ou com comunidades. Não é sobre o Einstein, não é um disparador de release, é sobre saúde. A gente tem jornal físico nas unidades que a gente atende. Como eu falei, a gente tem 3 hospitais públicos, 2 aqui em São Paulo, então a gente tem um jornal para cada unidade. E por que é um jornal, gente? Porque a gente fez pesquisa. As pessoas não vão lá e vão acessar via internet nada. Elas estão esperando, elas pegam o jornalzinho, lê, se interessa, elas levam e vão lá. E esse jornal fala sobre os serviços, traz informações, é decidido, a pauta dele não é da comunicação. A pauta é a própria unidade, então a equipe assistencial que fala, a gente está tendo muito problema disso, a gente precisa falar mais disso. E tem uma pegada bem jornalística também. E a gente tem o Vida Saudável, que é o nosso blog, que basicamente são verbetes sobre saúde. Então, você joga no Google e aparece informação também checada por médico, tudo é checado. A gente tem mais de 1,5 milhão de visualizações por mês, é bem grande. E, recentemente, ainda em comunidades, a gente lançou o Science Arena, que é um site de pesquisador para pesquisador, é sobre fazer ciência no Brasil, os desafios da carreira, quais são as discussões, integridade científica, são conteúdos diários, é um site bilíngue, que a ideia é levar a pesquisa nacional para fora e trazer a pesquisa de fora para dentro, e totalmente focado em pesquisadores, 100% para pesquisadores, é um lançamento do último mês. Foi isso, passei aqui um pouquinho o tempo. Esse sou eu. Obrigado. Gente, Anderson, eu anotei tanta coisa aqui, mas acho que tem uma série de reflexões nos exemplos que o Anderson traz, e especialmente no Repórter Paraisópolis, porque eu acho que tem um componente que é fundamental para se pensar comunicação com comunidades, que é participação social. Em alguma medida, em algum grau, promover a participação do público, ou dos públicos, ou dos grupos sociais que se pretende envolver em determinado projeto. Eu acho que uma armadilha muito comum, muito frequente, que as marcas caem, é que na tentativa, quer dizer, no momento em que estão formulando seus planos de comunicação, esses planos são gestados de dentro para fora. E é muito comum que, nesse processo de tomada de decisão sobre o que comunicar, as marcas acabem falando muito de si, um conteúdo muito autocentrado. Então, eu acho que o exemplo que o Anderson traz ele é muito pertinente, porque, ao promover participação social, torna o conteúdo relevante para as pessoas. O conteúdo tem aderência a questões
que interessam aquele território ou aquela territorialidade. Então, acho que estava muito curioso para ouvir esse exemplo. E aí o Anderson também, acho que no último slide, comentou assim, ouvir o que o outro precisa, como um ponto de partida. E acho que todo o planejamento de comunicação deveria começar assim, e especialmente, principalmente, comunicação com comunidades. Acho que diagnósticos participativos são um instrumento que permite nortear, qualificar, amadurecer decisões de comunicação e decisões que geram resultados duradouros. Eu acho que decisões um pouco menos pirotécnicas, menos publicitárias e mais estruturadas. E é isso. Enfim, obrigado por partilhar, Anderson. Renata, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. Fica esse desafio, né, que é a última fala desse painel super rico e também, né, a última fala aqui do Mega Brasil 2023. E também porque, de certa forma, é uma fala, né, de um lugar um pouco mais distante do contexto geral de vocês, que é o campo da cultura, especificamente museus, né? E aí espero que a gente procurou trazer aqui alguns elementos, acho que para inspirar esse final aqui de congresso, mas também um pouco, né, dizer o que os museus têm a ver com comunicação e de que forma a gente tem trabalhado nessa perspectiva com as comunidades, que talvez possam aí trazer alguns elementos para reflexão. Foi. Obrigada. Bom, no museu também a gente pratica audiodescrição, em como Israel fez. Então, eu sou uma mulher de origem oriental, tenho cabelos curtos, castanhos escuros, olhos castanhos também, estou com uma calça preta e um blazer cinza, com elementos bordados florais. Então, começo aqui, né, trazendo, né, aí como título, um museu em diálogo com o território, né, trazendo aí a experiência do Museu do Futebol. Do Museu da Língua Portuguesa, desculpa. Então, começo antes dizendo, né, nós somos o ID Brasil, né, eu sou diretora executiva do ID Brasil, que é a organização social gestora do Museu da Língua Portuguesa e do Museu do Futebol. Né, um pouco exótico, mas quem conhece aí os dois museus, eles têm aí uma série de similaridades, né, na perspectiva de museus que estão muito calcados em experiências, né, a partir desses dois recortes patrimoniais bastante distintos, né, que é a língua portuguesa e o futebol. Então, aí uma primeira vista geral, né, de onde o Museu da Língua Portuguesa está localizado, na Estação da Luz, esse edifício histórico icônico aqui do centro da cidade de São Paulo. E aí eu queria pedir o vídeo, né, que tem, para muito brevemente, aí 2 minutos, apresentar um pouquinho o museu, né, que, como eu disse, é um museu público vinculado ao governo do Estado de São Paulo, gerido, né, por essa organização social de cultura que é o ID Brasil. Se puder, por favor. Um dos primeiros museus do mundo dedicado a uma língua, com formato inovador e localizado na maior cidade do Brasil. Esse é o Museu da Língua Portuguesa. Ele surgiu com o objetivo de reconhecer e valorizar a língua portuguesa como elemento fundamental da cultura dos seus mais de 260 milhões de falantes em todo o mundo. No Museu da Língua Portuguesa, o visitante tem uma experiência diferente e dinâmica com a língua. Aqui é possível ver, tocar, ouvir e sentir a língua portuguesa. A exposição principal é repleta de instalações interativas e lúdicas, como o Beco das Palavras e a Rua da Língua, 2 das experiências mais queridas do público. Outro destaque é a linha do tempo O Português do Brasil, que traça a história da língua portuguesa desde a antiguidade até suas transformações mais recentes. Aqui, o visitante conhece a literatura de um jeito diferente na Praça da Língua, o planetário das palavras.
e logo depois pode ter acesso ao terraço Paulo Mendes da Rocha, com uma visão privilegiada do centro de São Paulo. O nome é uma homenagem ao arquiteto brasileiro que projetou o restauro da Estação da Luz em 2006. O Museu da Língua Portuguesa é acessível para todos os públicos. Os espaços contam com rampas, pisos podotáteis, recursos de acessibilidade comunicacional e equipes especialmente treinadas para receber todos os visitantes. Nosso núcleo educativo desenvolve atividades para provocar o público a fazer novas descobertas. Além da exposição, o Museu da Língua Portuguesa mantém muitas outras iniciativas, como programação cultural gratuita, a articulação com o território, pesquisas, documentação e difusão do acervo. Esta tarefa é responsabilidade do Centro de Referência do Museu, que também desenvolve ações de apoio ao ensino e aprendizagem da nossa língua. Descubra o Museu da Língua Portuguesa. Bom, então quem ainda não foi, fica o convite para ir. Quem já foi, espero que tenha trazido aí algumas imagens, né, para inspirar esse fim de dia. Então, trago aqui essa primeira questão, né, por que um museu em um congresso de comunicação? Né? E trago uma perspectiva bastante museológica, né, porque, na verdade, né, no que a gente chama de cadeia operatória de um museu, né, a comunicação é um eixo central, né, uma espécie de ponto de chegada, né, o que faz o museu. Né? O museu parte de uma perspectiva de preservação em memória, né, pesquisa esse dado patrimônio que está sob responsabilidade do museu, mas, finalmente, né, o museu comunica. Né? E aí contém uma série de eixos para que isso aconteça. Né? Então, a gente trabalha com a perspectiva de comunicação em museus a partir das nossas exposições, né, que imagino que seja o eixo mais conhecido do público em geral. Né? As exposições são grandes veículos, né, de comunicação na perspectiva, né, de apresentar esses acervos patrimoniais a partir, né, de diferentes narrativas e perspectivas. O museu também comunica a partir da sua programação cultural, né, que nos museus contemporâneos é cada vez mais diversificada e presente, né, na vida cultural das cidades. Comunica também e principalmente pela sua ação educativa, né? Um percentual muito significativo dos públicos dos museus são crianças e jovens, né, articuladas a partir das escolas e dos professores. Né? Então, o museu tem uma série de dispositivos e produtos comunicacionais para esses diferentes públicos e, finalmente, né, comunica se relacionando com públicos muito diversos. Né? E aí a gente vai trazer hoje aqui uma experiência muito específica do Museu da Língua Portuguesa, a partir de um eixo estratégico que a gente começou a trabalhar a partir da reabertura do museu. Né? Acho que vocês sabem que, em 2015, houve um grande incêndio, né, que determinou o fechamento do museu por cerca de 5 anos. Né? E aí reabrimos em julho de 21. Né? A gente está completando 2 anos desse ciclo de reabertura, em que aí a gente traz esse eixo estratégico de relacionamento com o território e com as comunidades. Então, vou passar aqui um pouco rápido, né? Posso ficar aqui discorrendo, vocês podem ver que eu sou uma profissional absolutamente apaixonada, né, pelo campo da cultura e dos museus. Acho que tem muito, né, no diálogo contemporâneo a cultura oferecer, né, na perspectiva de diálogos intersetoriais, né, que possam aí contribuir para os desafios contemporâneos. Acho que aqui se falou da promoção de diálogos, né? E acho que a cultura pode trazer elementos, né, para que o mundo corporativo, as empresas também possam se inspirar nas experiências da área cultural. Então, trago aí um pouco imagens das nossas exposições. Essa é uma exposição recente que a gente realizou sobre línguas indígenas, em Eporã, Memória em Transformação. Ela está disponível também virtual, super completa, vale buscar lá no nosso site. Um pouquinho, uma imagem da nossa programação cultural, que é muito diversificada em diferentes linguagens, né, sempre mobilizando muitos públicos ali nos diferentes espaços do museu. E trago aí, só para contextualizar também esse lugar, né, mais distante de vocês, um pouco o que
Recentemente foi definida a nova definição do museu pelo Conselho Internacional de Museus, que traz como centralidade, né, para além do que eu falei, né, que museu preserva, pesquisa, comunica, né, traz essa dimensão, né, de participação com as comunidades, né? Esse é um eixo novo e central que também aparece na nova definição de museus. E que território? A gente está falando aí do Museu da Língua Portuguesa, né? Essa grande vírgula aí, a nossa logomarca, né, está aí indicando a Estação da Luz, onde a gente fica em frente ao Parque da Luz, né, que é o parque público mais antigo da cidade, e aí a gente está falando desse território de grande vulnerabilidade social, né, que é a Luz, Bom Retiro, Campos Elíseos, Santa Efigênia, né, para dizer muito sinteticamente, é o território ali em que está inserida a Cracolândia, né, que agora cotidianamente está aí, né, em todos os veículos de mídia, e ali, né, que cotidianamente a gente trabalha e se relaciona como instituição cultural. E aí é um diálogo em construção, né? Acho que aqui se falou bastante do desafio, né, que é tratar da perspectiva de uma comunicação com comunidades, porque diz respeito ao que já foi falado de criação de vínculos, né? Uma relação com comunidades não se faz de forma episódica, não se faz a partir de dentro, se faz com, né? E muito na perspectiva, né, de que não se possa falar, né, de nenhum público sem esse público, né, que é uma premissa aí importante que se estabelece aí nas nossas práticas. Então, o museu foi criado em 2006, né, aí tem uma linha do tempo que eu não vou me deter muito, né, mas que vai percorrendo também diferentes momentos esse relacionamento com as comunidades e que se amplia muito nesse momento exatamente da reconstrução do museu. Essa é uma foto bonita, porque a gente vê ali o tapume e atrás as obras acontecendo da reconstrução. E aí, ao mesmo tempo, a gente passa a ocupar esse saguão central da Estação da Luz, né, que é o principal hub de mobilidade de São Paulo, quem conhece. E aí, como isso vai, né, trazendo para a vida do museu ainda fechado todo esse relacionamento e essa percepção, né, do que é trabalhar, né, com esses diferentes públicos, mas, principalmente, mapeá-los e estabelecer vínculos que passa também pela perspectiva de uma confiança que essas comunidades possam estabelecer conosco. E aí, finalmente, a gente tem a reabertura em 21, e eu queria só trazer aqui, né, esse processo que se estabelece em 21, né, que é muito esse eixo estratégico, de fato, de ações que se estabeleçam diretamente com comunidades, né, e a gente passa a realizar mensalmente encontros com os vizinhos, são encontros abertos, realizamos, desde então, 21 encontros, com 970 participantes, sendo 354 únicos, e fomos mobilizando cada vez mais organizações que iam chegando. Então, são 108 organizações que participaram e participam desse encontro, né? Quem são essas organizações? São outras instituições culturais ali nossas do entorno, como a Pinacoteca do Estado, a OSESP, mas também coletivos artísticos, mas também a Ocupação Mauá, né, e diferentes cortiços que estão ali no entorno. Então, aí só algumas fotos, né, para inspirar essa vida bonita aí do museu, atividades como a Comboteca, né, que fica aí acessível para essa população de rua do entorno. E aí, só, né, já estourei meu tempo, mas acho que em 2 minutos, se me permitirem. Eu queria contar um pouquinho, né? Daí a gente faz esse ciclo de 2 anos, e aí eu levo a provocação para a equipe do museu de falar, bom, acho que agora a gente tem um vínculo estabelecido em que talvez a gente possa propor, né, que aconteceu agora, muito recentemente, em agosto de 23, já estamos em setembro, então, mês passado, um festival, né, voltado de cultura voltada à população em situação de rua. Por que população em situação de rua? Porque a gente tem que fazer recortes, né? Comunidades são diversas ali, e aí a gente pensa nesse, né, o que é o primeiro visitante do museu cada dia que a gente abre as portas. E aí a gente acaba fazendo esse grande festival,
né, que foi ali desenvolvido durante 15 meses, de forma muito participativa, né, com essas dezenas de organizações e participantes, né, então, manejar essas múltiplas vozes, né, diz respeito muito do que já foi falado aqui, de ouvir principalmente, né, de um enorme exercício de humildade, né, porque, de fato, é muito difícil, né, a gente se deslocar de um lugar de autoridade, né, e eu falo aqui da pequena autoridade do museu, imagino nessas grandes corporações, que também têm uma verticalidade de tomada de decisão, mas também um exercício que a gente entender, né, os limites que têm que ser estabelecidos nesse diálogo, né, e é a partir daí que se dá a possibilidade, né, de uma ação exitosa. Então, aí tem o seu Sozé, né, que foi um dos participantes aí das nossas oficinas de escrita de cartas, e ele se apresentando durante o festival, e é muito bonito, né, ele com um caderno todo escrito, né, eu troquei cartas com ele durante esse processo, bem emocionante. Também ações, né, de serviços para essa população, que a gente contou com a parceria de muitos órgãos de saúde, enfim, direitos humanos, assistência social. E aí trago aí só, né, essa perspectiva do que foi o festival. Foram 3 dias, um dia de uma ação formativa com parceiro internacional e 2 dias em que a gente ocupou totalmente a rua em frente, a Estação da Luz. Foi um desafio de logística também ali, com tendas de serviços, tendas de oficinas culturais, tenda de alimentação e palcos para apresentação artística. Então, teve aí uma programação cultural intensa, principalmente com os artistas do território. E aí algumas imagens bem bonitas, porque também a gente distribuiu crachás, credenciou e tinha uma mudança de postura desses que são pessoas em situação de rua, que convivem conosco ali no entorno cotidianamente, a alegria toda que tomou aí esses dias, e toda essa articulação, né, e a correalização com muitos atores, né, num sentido que não se faz sozinho, e também muito, enfim, na abertura que foi dada aqui da participação do museu, aqui no encontro, essa perspectiva de também imaginarem, né, as instituições culturais como recursos, né, para as instâncias em que vocês estão vinculados, para que, né, possa promover ações dessa natureza. Aí era uma feira criativa, como a gente sabe, onde também pudemos aí trabalhar na perspectiva de geração de renda. Algumas mesas aí são os representantes dos movimentos de população em situação de rua. Então, vocês podem imaginar vários diálogos em vários níveis. E aí os resultados, né? Mais de 13.000 pessoas atendidas, mais de 6.000 refeições distribuídas aí nesses 2 dias, mais de 2.700 pessoas nas oficinas, mesas e apresentações, e 10.000 passantes, né? Tudo isso nos dias 16 e 17 de agosto último. E aí já fecho aqui, com essas imagens, um pouco dos resultados, né? Depois posso compartilhar a apresentação, mas bem bonito em termos de repercussão, e nessa perspectiva das pessoas sentirem pertencentes, né? O pertencimento, acho que é uma palavra-chave aí, dessas ações com a comunidade, né? E aí, por último, só para fechar aí, mais voltado ao nosso assunto, né? Museus são instituições públicas com alta reputação, né? Os museus também têm esse lugar de reputação na perspectiva do conhecimento, e aí tem sempre um grande impacto na imprensa, e são dados de 22 da nossa repercussão do Museu da Língua Portuguesa. Então, obrigada, desculpe ter passado um pouquinho do tempo. Muito obrigado, Renata. Gostei muito de uma palavra, me identifiquei que tu usaste, vínculos. Acho que promover diálogo e usar instrumentos comunicativos para isso, com essa intencionalidade de promover vínculos. E acho que eu somaria também a vínculo uma outra palavra, que é vivência. Acho que os territórios, os lugares onde atuamos, ou os grupos sociais junto aos quais atuamos, todos têm uma vivência para descrever, têm uma vivência que acho que deveria ser norteadora, deveria ser ponto de partida das estratégias de comunicação com comunidades. E quando tu, logo no início da tua apresentação, perguntaste por que um museu num congresso de comunicação, eu lembrei, se não me falha a memória,
de um teórico da comunicação, o Marshall McLuhan, onde ele fala que o meio é a mensagem. E acho que a gente poderia colocar a cultura, o esporte e outros meios como uma mensagem muito potente para comunicar. Acho que foi essa reflexão que me passou. Gente, fiquem à vontade. Já viramos um petit comitê. Não somos mais um congresso. Mas eu acho que, para fechar aqui a fala, Edu, lá na Temple, para nós, acho que reputação não tem tanto a ver com percentuais, não tem tanto a ver com quantidade de likes ou tudo mais. Acho que reputação ela é pensada numa perspectiva, acho que um trinômio, aliás, uma tríade. Acho que a memória das pessoas, ou o reconhecimento das pessoas às iniciativas que determinada marca, empresa ou instituição, seja pública ou privada, desenvolveu. As pessoas lembrarem de que aquilo foi realizado. Eu acho que memória é um componente muito... é um componente relevante para se pensar como reputação de marca. Acho que a relevância das ações realizadas por determinadas empresas, também acho que é um dos componentes dessa tríade que materializa o que é reputação, relevância. E acho que o último é a aderência às expectativas ou necessidades das pessoas. Acho que a memória, a relevância e a aderência, acho que formam um pacote que torna, inclusive, possível mensurar reputação numa perspectiva de comunicação com comunidades. Gente, muito obrigado a cada um de vocês. Foi um super encontro para mim. Obrigado. Obrigado a todos aqui. Enquanto eles fazem a foto, eu aproveito aqui para, em nome da Mega Brasil, de toda a equipe, agradecer a presença de vocês, na expectativa de que tenham tido 2 dias e meio de trabalho intenso, que levem para os seus locais de trabalho ideias, insights, que é realmente o grande objetivo desse congresso nos 26 anos em que ele é realizado. E já deixo o convite para 2024, quando certamente estaremos, provavelmente aqui na Unibs, para repetir esse espaço tão bonito, tão singelo, tão agradável, pelo qual nós nos apaixonamos, e pelos depoimentos que a gente tem também de várias pessoas, foi uma decisão acertada trazer o Congresso para cá. Então, muito obrigado a vocês. Essa coisa de trazer essa diversidade de olhares, de pessoas, de experiências, é fantástica, porque comunicação não é só comunicação. Comunicação é o mundo, a gente tem que estar aberto, com a antena ligada, para vivenciar as experiências. Então, muito obrigado, uma salva de palmas para vocês também. Tem um celular aqui.